A verdade e o aprendizado. O grande problema que ocorre no aprendizado é o que é verdade e o que não é. Uma frase interessante é: a história é contada pelos vencedores, disse o escritor George Orwell, num artigo publicado em 1944 na revista britânica Tribune. Então a história é verdade ou mentira? A visão dos vencedores é a verdade e a dos vencidos é a mentira? Alguns estudiosos dizem que nenhuma nem a outra versão é mentira ou verdade. Nietzsche define que a verdade depende do ponto de vista, mas Descartes define que a certeza é o critério da verdade. Neste caso, temos o grande problema da posição da verdade entre a posição de Nietzsche ou Descartes. No caso de uma educação na fundamentação de Nietzsche, não existe fato real, e logo tudo pode ser verdade e nada pode ser considerado mentira, ou tudo pode ser considerado mentira. Nesse caso, não haverá educação, pois como se pode ensinar algo que depende do ponto de vista de cada indivíduo? Na questão de Descartes, quando ele cita o termo certeza, ele define um sistema de prova física. Assim, se jogar 100 vezes um corpo para cima e a 100 vezes ela cair, então a verdade é que a pedra que se joga para cima é verdade que ela cai. Nesse ponto, o conhecimento pode ser aplicado no sistema de Descartes, mas se utiliza na modernidade o ponto de Nietzsche, enquanto que o risco de vida não apareça. Quando o risco de vida pode aparecer, então se usa Descartes. Um exemplo. Uma construção de um prédio utiliza-se de fundamentos de engenharia civil para que tal prédio não caia e mate pessoas. Mas um arquiteto define quaisquer posições artísticas para o conceito do ponto de vista dele ou de outra pessoa. Assim, quando se passa da função direta do risco de vida, se usa o sistema de pontos de vista. Mas existe uma diferença entre uma e outra posição, meramente pela questão do risco de vida humana? Vamos imaginar o conceito de pegada global. Pegada global é o uso dos recursos naturais que um ser humano faz. O sistema ecológico usa de mecanismos muito sensíveis para gerar vida a todos os seres do planeta. Uma pegada humana pode gerar e demonstra que está gerando destruição ecológica a ponto de prejudicar a vida humana. Nesse caso, um arquiteto que gaste muitos materiais e gere muitos resíduos está no final gerando riscos à vida humana. Logo, ele estaria errado. Um exemplo são os usos de sacolas plásticas ou canudos de plásticos. Em muitos países eles são proibidos por causa dos problemas ecológicos gerados. Mas quando se podia usar, o risco à saúde humana era menor ou a poluição se torna maléfica à vida humana somente quando o homem assim o considera? Vamos supor que o homem seja tão destrutivo que ele seja extinto do planeta. Então, a verdade deixa de existir? Esse é um posicionamento muito interessante de muitos pensadores que definem que a verdade só existe mediante a ideologia humana. Mas se isso é verdade, por que ocorrem catástrofes, doenças, regras físicas, sistemas médicos e outras coisas independentes da ideologia humana? Se a verdade depende da ideologia humana, então fatores externos não poderiam alterar a ideologia humana. Mas muitos povos, por não aceitar as leis físicas, deixaram de existir. E nisso voltamos à ideia do planeta destruído. A verdade está nas regras físicas que foram negadas e assim o homem foi extinto, ou no homem que considerava que, mesmo não seguindo as leis físicas, ele não seria extinto? Da mesma forma, a verdade está em um estudo médico que faz o indivíduo vencer uma doença ou na ideologia de um negacionista que acaba gerando por suas ideias a morte de si e de outros que sigam a sua ideia? Veja que, normalmente, a verdade constituída nos sistemas políticos mais organizados é que, não se tendo riscos diretos à saúde e à vida, a verdade física pode ser ignorada e a multiplicidade de conceitos pode ser estabelecida.
Uma visão clara destes pontos pode mostrar claramente que a verdade está nos conceitos físicos, com uma visão de Descartes. Mas o ser humano, quando vê uma oportunidade para favorecer seus gostos, mesmo contra a verdade, ignora os conceitos físicos. Normalmente se usa a lei em países organizados, quando o ponto de vista de um ser humano gera erros físicos que causam ou podem causar a morte de um ser humano. Novamente, podemos observar claramente que as leis físicas continuam sendo a verdade. Caso não fosse, não haveria leis contra posições humanas, pois se cada posição ideológica fosse verdade, não haveria lei em um governo. Normalmente se idealiza a existência de leis para que indivíduos ou grupos não acabem destruindo a sociedade e a si mesmo. Essa seria a ideologia da existência de leis. Assim, o fundamento do aprendizado está ligado na verdade e a verdade está nas normas físicas. E assim a mentira está ligada em negar as leis físicas para justificar sistemas sociais, e assim gerando consequências no futuro. E quando essas consequências se tornam arriscadas à vida, então os sistemas sociais são anulados e se segue as normas físicas anteriormente negadas. Todos os seres vivem sobre uma plataforma de leis físicas, e não o contrário. Assim, a verdadeira educação está ligada diretamente à plataforma das leis físicas. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.